Vamos então meditarmos o Santo Evangelho da liturgia de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Esse chamado que Jesus faz a Mateus é muito forte. Mateus morava ali em Cafarnaum. Cafarnaum, naquela época, era uma cidade pujante, era uma rota comercial importante. Então ali os romanos tinham essa coletoria de impostos. E Mateus, que era judeu, era responsável por essa coletoria. E ele tinha os seus funcionários que ajudavam ele. Então, Mateus, sendo responsável, trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos que passavam por ali, do seu povo, de toda a região ali da Galileia. Era um homem realmente muito importante. Tinha uma grande empreitada ali, Mateus. Então, os romanos diziam: quero tanto de impostos desta região. Então, Mateus cobrava os impostos, mas com certeza cobrava mais, porque ele dava aquilo que os romanos lhe pediam, mas ele cobrava uma porcentagem a mais e ficava com aquilo. Era muito rico, cobrando impostos. Por isso era considerado pelos judeus um pecador público, porque cobrava altos impostos do seu povo, para dar uma parte aos romanos e outra parte para ele. Então era odiado, ninguém gostava dele, porque jogava contra seu próprio povo, espoliava, extorquia seu próprio povo, para dar dinheiro aos romanos e para guardar um pouco para ele também. Por isso era considerado um pecador público, e era considerado impuro. Eram odiados realmente por todos. Mas Jesus passa e vê Mateus aí nessa coletoria e o chama. Porque Jesus vê que Mateus não está feliz ali, mesmo tendo muito dinheiro, tendo esse cargo importante, sendo protegido dos romanos. Mas Mateus não era feliz. E Jesus faz um chamado muito forte a ele: segue-me, deixa tudo e vem atrás de mim. Que eu vou te fazer um apóstolo, vou te fazer um evangelista, vou te fazer um homem novo. E Mateus sentiu esse chamado. Sentiu que em Jesus ele ia ter algo que ele não tinha, tendo dinheiro, tendo cargo importante, sendo amigo do Império Romano. Ele tinha tudo isso, mas não era feliz, não estava realizado. Sentia-se um homem frustrado, vazio, solitário. Então Mateus deixa tudo e segue a Cristo. Irmãos, isso é importante. Não é que Deus nos quer aí sem nada, miseráveis, não. Os filhos de Deus é bom ter uma casa digna, é bom ter uma vida digna, com a família, fantástico, maravilhoso. Mas o que Jesus pede? A liberdade de coração, ser livre. Tendo muito ou não tendo,
ter o coração livre para seguir a Cristo. Então, o seguimento a Cristo aqui nessa vida é fundamental. Todo mundo é chamado a seguir a Cristo. O padre, o solteiro, o casado, o jovem, todo mundo, não importa quem. Seguir a Cristo. Isso é importante porque isso é uma pedagogia, é uma escola, é uma iniciação. Porque nós vamos ter que seguir a Cristo nesta vida e depois para a eternidade. Mas se estamos apegados às coisas, não somos livres por Cristo, como vamos segui-lo depois na eternidade? Difícil, hein? Então o seguimento a Cristo na Páscoa definitiva para o céu tem que ser preparado agora, sendo livre com as coisas para seguir a Cristo, porque um dia o Senhor vem, Ele nos chama a cada instante a segui-lo. Mas um dia Ele vem para nos chamar a segui-lo para sempre na casa do Pai. E nós vamos ter que deixar tudo, a coletoria, vamos ter que deixar trabalho, vamos ter que deixar aposentadoria, a própria vida. Vamos ter que deixar tudo, gostando, querendo ou não, para seguir o Senhor na eternidade. Entendes que seguir a Cristo aqui nessa vida é uma pedagogia, é uma escola de preparação, de liberdade, de santidade, para que quando Ele nos chamar definitivamente, nós estejamos prontos para ir com Ele para a vida eterna. Então Ele chama todos a essa preparação, a essa liberdade. E os fariseus ficavam escandalizados, mas como pode Ele ir comer na casa dos pecadores? Porque Mateus ficou muito feliz quando Cristo o chamou. E deixou o dinheiro, deixou o status, deixou o emprego, deixou tudo e seguiu a Cristo. E os fariseus se escandalizaram que Jesus entrasse na casa de Mateus para uma refeição, porque era um homem puro para eles. Viviam na lei. Mas Jesus diz, olha, eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores. Não vim chamar os bonzinhos, vim chamar os ruins, né? Os ladrões, os impuros, os pecadores, os adúlteros, vim chamar tudo. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, eu vim atrás da ovelha perdida. Então Jesus hoje se mostra nesse chamado de Mateus, um Deus misericordioso. Por isso ele vai dizer, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Aprendam de mim. O que significa? Misericórdia quero e não sacrifício. Os mestres da lei, os fariseus faziam os sacrifícios, os jejuns, as orações, faziam tudo, mas não tinham misericórdia do pecador. Jesus tem esse coração misericordioso. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão do pecador, do que sofre. Então ele vem atrás da ovelha perdida, porque quer salvar o pecador, quer que o pecador se converta, seja livre, porque ele quer levar o pecador para o céu. Ele quer que o pecador também o siga nessa terra e depois para o céu. Jesus é fantástico, irmãos. Então não importa a tua situação hoje, não importa a escravidão que você está, se você é escravo do dinheiro, da droga, da bebida, da prostituição, do egoísmo, da mentira. Não importa do que você é escravo hoje. O Senhor te chama, segue-me, larga tudo, vem, ser livre. Porque Ele quer te dar vida eterna, quer te dar salvação, quer te dar santidade, quer que tu experimentes a misericórdia de Deus que regenera, que recria, que converte, que transforma, que dá sentido à existência, que enche a nossa vida de eternidade do amor de Deus. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, para sermos livres, para sermos felizes, com muito, com pouco ou sem nada. Porque a felicidade, a realização, o sentido da vida não vem de ter muitas coisas. Vem de se temos o amor de Deus, a vida de Deus, a vida eterna em nós.
O Espírito de Deus em nós, a graça de Deus em nós, é que nos realiza, é que nos planifica, é que dá sentido a toda a nossa existência. Então, coragem, vale a pena seguir a Cristo. Ele não quer tirar nada, Ele quer te dar o verdadeiro bem, que é a vida eterna, que é o seu Espírito, o seu amor, a sua misericórdia. Se não ficas aí agarrado a umas coisinhas, apegado a umas porcarias e não experimenta a graça, o tesouro do amor de Deus. Então é preciso nós termos essa coragem de seguir a Cristo, para podermos sermos livres, para amarmos a Cristo, para que sejamos amados por Ele, experimentemos a liberdade, a sua misericórdia, o seu amor, que nos dá vida, vida plena, vida eterna. Coragem e ânimo a todos, não ficais aí escravizados, ser livre para amar a Cristo, porque Ele te ama de verdade. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.